E aí, galera, beleza? Estamos aí para mais uma aula de história. E hoje vamos falar da independência da América Espanhola. Já anteriormente a gente comentou a respeito dos fatores que levaram a independência, e um dos fatores que a gente comentou foi a influência do iluminismo, a fragilidade a fragilidade principalmente da Espanha quando foi tomada pela França no período de Napoleão Bonaparte, e isso leva a uma fragilidade das colônias. Outra questão é que quando as colônias percebem que o rei foi colocado fora, né? O que acontece? Espera aí, mas os colonos começam a ter essa diferença. A gente vai comentar a respeito de todos esses segmentos na sequência. A independência em si, ela tem um fator bem importante, né? Quando nós estávamos comentando, principalmente é importante a gente lembrar aquela participação entre os crioulos. Quem eram os crioulos, né? Lembrando aí, os crioulos, nada mais, nada menos, eles eram espanhóis nascidos na América. Eles queriam essa independência. Até porque os chapetones estavam em menor proporção e tinham os melhores fatores, tinham as melhores regalias. Então isso é um fator que é meio complicado para o processo, e vale a pena a gente reler sobre esse tema. A independência da América Espanhola, ela vai contar aí principalmente com a figura do Simão Bolívar e a do San Martín. A gente vai contando aí na sequência os fatos como ela se apresenta. Meus povos e minhas povas. Então vamos lá falar um pouco sobre a independência da América Espanhola, né? O processo de independência, né, ocorreu em um conjunto de situações, como a gente já havia comentado, né? Experimentadas ao longo do século XVIII. Então, de século XVIII, século do Iluminismo. Então, a gente vai ver aí. Nesse período, observamos a ascensão de um novo conjunto de valores que questionavam diretamente o pacto colonial e o autoritarismo das monarquias. Então, aquele absolutismo, o pacto colonial, o monopólio, né? A metrópole explorando as colônias, ou explorando a colônia. O iluminismo defendia a liberdade dos povos e a queda dos regimes políticos que promovessem o privilégio de determinadas classes sociais. Então, essa é uma questão proposta, né? O ideal iluminista, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, né? Todo esse princípio que foi dado, não esquecendo, século XVIII. Vamos lá. Então, diante disso daí, o que nós temos, né? Nesse momento, no início do século XIX, que a mobilização ganha seus primeiros contornos. A restauração da autoridade colonial espanhola seria o estopim do levante capitaneado pelos crioulos. Lembrando lá, quem eram os crioulos? Os crioulos os espanhóis nascidos na América, e representavam uma grande maioria aí, contando com o apoio financeiro anglo-americano. Aí é legal a gente falar dos ingleses. Os ingleses ajudaram nesse processo de independência. Por que eles queriam esse processo de independência? Eles queriam esse processo de independência porque, tendo as colônias, não concedia para a Inglaterra condições de comercializar, e sendo território independente, ficaria mais fácil para a Inglaterra comercializar, ter mais negócios, né?
princípio que ela estava buscando naquele momento. Então, assim, contou com o apoio, né, financeiro aí dos anglo-americanos. Os crioulos convocaram as populações coloniais a se rebelarem contra a Espanha. Tem uma batalha bastante aí, foram batalhas travadas em que esses colonos, né, se armaram e combateram a fim de buscar a própria independência, né? Os dois dos maiores líderes crioulos independentes foram Simão Bolívar e José de San Martín, né? San Martín e Bolívar, organizando exércitos pelas porções norte e sul da América. Ambas sequenciaram a proclamação da independência de vários países latino-americanos. Então foi um processo rápido, mas contou com essas duas figuras importantes, né? O Simão Bolívar e o José de San Martín. Vamos lá, próxima tela. Essa próxima tela diz assim, né? No ano de 1826, com toda a América Latina independente, as novas nações reuniram-se no Congresso do Panamá. Então, esse é um processo importante para motivar, né, o fator motivador. Nele, Simão Bolívar defendia um amplo projeto de solidariedade e integração político-econômica entre as nações latino-americanas. Tem um fato aqui que é bastante importante a gente comentar. Simão Bolívar, ele falava num pan-americanismo. O que é o pan-americanismo? Que nós tivéssemos uma independência de toda a América, né? A independência de toda a América. Integrar, né? A independência integrada, todo o conjunto, né? Isso foi combatido pelos próprios Estados Unidos e foi combatido, inclusive, pelo Brasil, né? No entanto, Estados Unidos e Inglaterra se opuseram a esse projeto que ameaçava seus interesses econômicos no continente. Com isso, a América Latina acabou mantendo-se fragmentada. Então, o processo não acontece, né, por conta da resistência, principalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra. Seguindo lá. E aí o que acontece, né? O desfecho, vamos lá, o desfecho do processo de independência, no entanto, não significou a radical transformação da situação socioeconômica vivida pelas populações latino-americanas. É um fator aqui importante a gente destacar nessa questão. O que acontece? Elas tiveram a independência, sim, enquanto aquela metrópole que as exploravam, mas continuaram com aquela estrutura política, com a estrutura econômica, né? Isso manteve. Esse era um processo de independência que aconteceu em toda a América Latina, né? A dependência econômica em relação às potências capitalistas e a manutenção dos privilégios das elites locais fizeram com que muitos dos problemas da antiga América Hispânica permanecessem presentes ao longo da história latino-americana. Então, essa questão aí, ela é meio enraizada, né? Vamos buscar a liberdade, mas vamos continuar com a mesma estrutura, né? Isso é o que, de fato, que acontece. Então, o Simão Bolívar foi uma figura muito importante, né? Grande líder das independências em toda a América, né? Principalmente toda a América, aí, a figura do Simão Bolívar. Seguindo. Aqui, gente, tem um fato muito legal de se comentar, né? Esse quadro aí marca a independência como um todo, né? Então, só para vocês entenderem, o Haiti teve independência em 1804. 1804. Em 1811, né, e o Haiti não contou ainda com a figura, a independência do Haiti foi importante com a participação dos crioulos. Em 1811, o Paraguai teve sua libertação, a independência do Paraguai. 1816, da Argentina, e a Argentina contou aí
com San Martín. Depois nós tivemos em 1818 no Chile, San Martín também, apoio de San Martín. 1819, Colômbia e Equador, daí a figura do Simão Bolívar. 1821, México. Depois 1821 também Venezuela, aí a figura bastante importante de Simão Bolívar. 1824 Peru, Simão Bolívar e o San Martín. 1825 Bolívia também, 1825 Bolívia, figura do Bolívar, né? A Bolívia. 1828 o Uruguai aí 1828, 1830 o Equador, contou aí com a figura importante dos crioulos. 1898 Cuba, San Martín, né? É bom lembrar que 1822 foi o Brasil, e o Brasil, processo que contou com a figura do Dom Pedro I, porém foi manipulado para que isso ocorresse, né? Também a gente já estudou essa parte da história. Então, assim, o que nós estamos vendo diante de tudo isso que se apresenta, né, gente, é legal entender o processo, né, como que ele acontece. Veja que a independência ela vai ocorrendo rapidamente em todas essas, em toda a América, né, e aí nós vamos chamar de América Latina, beleza? Vamos seguir. Essa tela fala do pan-americanismo, né? Foi um movimento que visava unificar todos os territórios da América Espanhola, formando um só estado. Olha que ousadia que seria, né, o pan-americanismo. Foi combatido por quem? Foi combatido pelo Brasil, foi combatido pela Inglaterra, foi combatido pelos Estados Unidos. Agora, imagine essa América Espanhola sendo um território só. O que isso ia acontecer? O que isso iria ocorrer? É claro que a Inglaterra teria perdas, né? Ela também queria ter essa participação comercial. Estados Unidos não ia aceitar, imagine o tamanho do território. E o Brasil estava colado muito com o Brasil, isso seria ruim para o Brasil. Então as independências elas acontecem de forma fragmentada, né? Então esse é um fator bacana de se comentar aí, e na leitura do material, na leitura que vocês vão fazer, vocês vão compreender melhor. Beleza, meus povos e minhas povas? É isso aí, galera, estamos chegando ao final desse assunto, é muito legal, tem muito material aí, tem muito vídeo que ilustra esse fator. Tem comentários de historiadores que falam sobre esse período, né, da própria independência, as figuras que aparecem. Dá uma estudada lá em San Martín, no Simão Bolívar, né, que são as figuras importantes, o que Simão Bolívar desejava com o pan-americanismo. Isso é importante também, processo, mas é legal estudar e entender, principalmente, por que a América Latina tem essas características, né? O que aconteceu com ela? Ela buscou a independência, por que ela se manteve todo desse princípio? Por que o território sofreu, né, com a estrutura política, econômica, social, né, formação da sociedade? Eles buscaram a independência, mas continuaram com aquela estrutura. Valeu? Galera, um abraço, um beijo do coração de todos vocês e até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, gente.